E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. Hoje é um tema que me pedem muito, já falei um pouco, vou falar sobre especificamente o que me perguntaram e futuramente de novo vou expandir esse tema. É um tema muito complexo, né? Sobre os templos e sobre os anjos. Vamos lá? A pergunta foi a seguinte: respondendo a escritos, qual a finalidade do templo de Jerusalém, em que ele se difere dos templos das igrejas católicas e evangélicas? Se os anjos têm asas, por que eles precisam andar e subir escadas? Fale um pouco sobre a visão angelical no Velho Testamento. Vamos tentar ser o mais breve possível, né? Falar da melhor maneira possível esse assunto, porque não é fácil falar muito desses assuntos. Mas vamos lá de novo encarar essa demanda. Vamos fazer a abertura e já voltamos, né? Fique aí, não sai não. Sim, pessoal, vamos então começar a falar desse assunto. Tem umas 4 pessoas que estão me perguntando direto: Adelmo, esses templos reformam? E vou até aproveitar que nós também vamos entrar em reforma. A igreja católica também lá do bairro entrou em reforma, tá muito bonita, né? Várias igrejas estão reformando. E aí tem pessoas que às vezes não querem contribuir, aí fica criando um convencer, na verdade, né? E me fizeram a pergunta assim: Adelmo, vem cá, qual é a diferença, qual é a finalidade realmente do Templo de Jerusalém e em que ele se diferencia das igrejas evangélica e da católica? Então vamos começar a falar basicamente é, desse assunto. Então, qual é a finalidade do Templo de Jerusalém? Então, antes de mais nada, vamos mostrar aqui mais ou menos como é o Templo de Jerusalém, né? Então, o Templo de Jerusalém, ele segue isso aqui, ó. Eu vou postar de novo para vocês. Então, essa é a imagem do que é descrito sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é um templo que tem um muro gigantesco ao seu redor, que tem um pátio, né? Que tem átrios, tem tudo. E nesses pátios aí são sacrificados animais, são queimados ali outros animais na primeira ala do primeiro altar, na verdade, digamos assim, são queimados animais ali direto, né? Ali é onde fica os sacerdotes, sem ser o sumo sacerdote. Então eles queimam ali nesse altar em cima animais toda semana, queimavam, né? Então essa é uma visão panorâmica do Templo de Jerusalém, como é descrito na Bíblia. Uma visão por dentro do templo. Vamos entrar dentro do templo para entender. Então, segundo a Bíblia, é mais ou menos assim o templo. Tem esse altar logo na frente aí, tem aquele tanque gigante que está em cima de 4 bois ali, né? Que é feito de bronze. E dentro de ouro, na verdade, os vasos, tem vários vasos ali de fazer sacrifício. Lá dentro do templo tem um local que fica a mesa do pão da preposição. E no Santo do Santo, lá no finalzinho, você vai ver que tem um outro altar ali onde quem só entra é o sumo sacerdote. Então aí é uma visão mais ou menos como é por dentro.
Então vamos lá. Qual é a finalidade do templo? O templo de Jerusalém, ele não funciona como as igrejas funcionam hoje, os templos das igrejas, né? O templo da igreja evangélica e da católica, ela tem uma diferença no templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém, ele na verdade ali, desculpe o termo leigo, no popular, é um matadouro de animais. Né? Na frente ali, ele mata os animais ali. Ali tem sangue para todo lado, o sangue jorra, né? É feito ali várias ervas até para sair aquele cheiro ruim daquela carne velha e que vai ser queimada ali. Pronto. É coisa muito simples que não vai precisar eu ficar aqui delongando. Então, a diferença é que nos templos católicos e nos templos evangélicos não se faz sacrifício de animais. No templo de Jerusalém se fazia sacrifício de animais. Então, era como se fosse um matadouro. Aí a Dema não gosta desse termo. Então, vá ler Levítico, que você vai entender muito bem como é que se faz. Né? Então, vamos seguir em frente. Então, nós falamos da finalidade do templo. Como é o templo evangélico católico? São parecidos. A diferença é que há uma dieta na arrumação ali do altar. Vamos supor, na igreja. Vou botar aqui as imagens, para vocês terem uma ideia. No altar da igreja católica primeiro. Bora ver aqui. Pronto, aqui é o altar da igreja católica. Tem a mesa, como tem na da evangélica. Tem aquelas flores bonitas, aquela arrumação, como tem na da evangélica. Tem tudo direitinho, os vasos, toda a ornamentação. Porém, vai ter um altar ali com a imagem do santo. E com a cruz com Jesus pregada. Pronto. Essa é a diferença. Vai ter órgão na igreja católica? Vai. Vai ter órgão de tubo? Vai. Na evangélica vai ter? Também vai. Vai ter piano nenhuma? Vai. Vai ter. Tudo vai ser parecido. Porém, na hora da liturgia, a igreja católica ela é desse jeito, o altar. Ela está presente essas imagens. E o incensário, né? Agora vamos para como é na igreja evangélica. A igreja evangélica há uma dieta, digamos assim. Olha, aí você vai ver os bancos, como na igreja católica. Lá na frente você vai ver o púlpito, ou uma mesa, tanto faz, não importa. Vai ter também. Aí é porque eu não botei com as flores, mas vai ter arrumação igual, tudo igual. Porém, vai estar o piano, o órgão e acabou. Não vai ter as imagens de santo ali. Entendeu? É, é puro e simplesmente isso. Aqui, ó, a Igreja Batista. Igreja Batista, PIB do Rio de Janeiro. Ó, que bonito. Parece a Igreja Católica também, arrumadinho lá, o órgão de tubo lá em cima. Quem não conhece essa parte de metal em cima. São as flautas que sai o som do órgão de tubo. Tá ali a bancada, o piano, o órgão e todo mundo cantando. A mesma coisa. Só que aí não vai ter a cruz com Jesus, imagem de santo. E o que tem em comum entre a igreja católica e a igreja evangélica é que na ceia uma muda porque é transubstanciação e outra não, mas em todas elas na Eucaristia ali, o que é que acontece? Ninguém mata animal nenhum. Então, lá no fundo, a igreja católica e evangélica, na ritualística real mesmo da finalidade do perdão, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o Templo de Jerusalém. Agora, o Templo de Jerusalém, na arrumação, já apareceu com a Igreja Católica no início. Antes de ir para a Babilônia, tinha várias imagens. Sim, tinha. Não adianta ninguém vir aqui. Ah, e não tinha. Tinha várias imagens, sim. Imagem da serpente de bronze, de tudo ali dentro tinha imagem. Tinha a imagem de Deus sentado lá na cadeira. Ah, Demo, não vi. É melhor não falar, porque uma hora eu vou ler esses versículos aqui e vocês vão ver. Agora, uma coisa interessante é que a gente tem que ter cuidado com a mística que está envolvida na tradição judaica, para a gente não ficar inventando arte. Porque assim, no livro aqui, se eu pegar aqui para vocês, ó, o livro de
de 1 Reis 6, 7. Na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos da construção, não se houvesse o barulho de martelos, machado ou qualquer outra ferramenta. Só que se você voltar ao capítulo anterior, Deus disse que não era para lavrar essas pedras têm que ser pedra bruta. Aí o que acontece? Não pode o aço, a coisa ali, passar na pedra, senão ia profanar a pedra. Aí a tradição judaica disse que essas pedras aí foi cortada com aquele bichinho chami. Você não sabe o que é isso que você não lê a tradição, então não adianta não explicar isso agora. É um bicho que é tipo um raio laser, ele corta. É daí que vem aquela teoria que Salomão era um grande mestre que conjurou os demônios, porque os demônios trouxeram o chami para ele e cortou essas pedras, já levou as pedras prontas lá para o templo e só fez encaixar. Não bateu ferramenta nenhuma para não profanar essas pedras. Isso é verdade? Claro que não. Você sabe que isso aí não é verdade. Isso é uma forma poética de se dizer isso. O povo construiu o templo como constrói qualquer templo. E houve sim barulho de zoada de ferramenta e acabou. Não foi flutuando os blocos e foi encaixado no lugar. Pronto. É isso aí que eu quero falar. Aí tem que ter cuidado porque isso é uma tradição, é uma mística. Entendeu? Vamos de mais pergunta. A segunda pergunta que foi feita. Eu já expliquei sobre o templo. Então, o templo de Jerusalém não tem nada a ver com o que é a igreja evangélica e a igreja católica. A igreja evangélica e a igreja católica, ambas, na sua cerimônia de Eucaristia e memorial da ceia do Senhor, elas não matam animais. Ela não é. O templo de Jerusalém não era para o povo ficar lá sentado em cadeira, não. O povo não ficava dentro do templo de Jerusalém sentado, só quem estava era sacerdote. O templo é diferente. O povo levava os animais e era morto ali dentro. Era um matadouro de animais. Existem religiões no Brasil e fora que faz isso. Não vou falar aqui para não criar polêmica. Agora vamos para... Eu acho que a turma precisa ler mais a Bíblia, né? Mas deixa para lá. É por isso que Salomão, no seu livro lá de Provérbios, Eclesiastes, fala cuidado ao ir no templo. Vá para fazer um sacrifício a Deus. Não converse nada. E não faça sacrifício de tolos. Você fique quieto, porque Deus está no céu, você está na terra. Você já percebeu ali a finalidade do templo? Se você não percebeu, você é ruim de leitura. Vamos agora para a segunda pergunta que foi feita sobre os anjos. Isso aqui, pessoal, está muito bem claro. Já falei também em outros vídeos. Vamos lá. Se os anjos têm asas, por que eles precisam andar e subir escadas? Fale um pouco sobre a visão angelical no Velho Testamento. Olha, isso é o grande dilema. Primeiro, a turma confunde os anjos com querubins e serafins. Não tem nada a ver. A tradição cristã que nós recebemos, ela mistura tudo, mas na Bíblia eles não são a mesma coisa. Primeiro, que o que a gente chama de anjo lá no Velho Testamento são mensageiros. Anjos, que é ângelos, né? Que é do grego, na verdade, é porque assim, os seres angelicais, que não são angelicais, são os malahim, os mensageiros de Deus. Vou abordar aqui algumas passagens bíblicas para vocês entenderem. Quando Abraão vai para aquela terra ali de Manre, né? Abraão encontra
os anjos, digamos assim, que não os anjos, os mensageiros de Deus. Os mensageiros de Deus vieram dar um recado para Abraão. Então, veio três homens normais, três homens, e vieram ali conversar com Abraão ali. Abraão lhe ofereceu comida e eles comeram com Abraão. Esses homens comeram com Abraão. Quem são eles? São os malahim, são os mensageiros de Deus. Em uma outra passagem, o Abraão vai sacrificar seu filho Isaac. E aí vem quem? Um outro homem e fala com Abraão: pare, Abraão, não mate. Aqui, ó, sacrifício de Isaac. Um mensageiro vem e faz isso aqui. Não vem ninguém voando, batendo asa, nem nada. Jacó, presta atenção no que eu estou falando. Jacó está numa situação difícil, ele dorme, e quando ele se assusta ali, ou no sonho que ele está tendo, existe uma escada que os anjos sobem e descem. Os anjos não batem asa e voam. Os anjos sobem e descem uma escada. Daí a imagem. Não tem asa, são homens que vão subindo e descendo. São os mensageiros de Deus que vão subindo e descendo. Né? Como era essa escada lá no Velho Testamento, naquela época? Que inclusive é até hoje lá ainda no Oriente Médio. É a escada dos templos aqui. Essa escada aí não é escada como é hoje. O problema das pessoas é que elas acham que naquela época havia uma escada como a gente coloca hoje, uma escada assim em pé e as pessoas vão subindo. Não é assim não. Ou então a escada, duas cordas cheias de pedaço de madeira e os caras vão subindo aquela escada. Não é assim que funciona. Era a escada ali, uma escadaria, que eles vão subindo. Por quê? Porque naquela época os templos tinham essas escadas que chegavam até o topo lá em cima. E ele viu esses homens subindo e descendo. Ele falou: ah, esse lugar não é outro, aqui é a casa de Deus. Vocês estão entendendo? Tem mais coisa aqui que eu quero falar. Então, eu falei do anjo. Só mais um aqui. Tá bom, né? Já deu pra vocês entenderem. O que acontece? Na Bíblia, no Antigo Testamento, esses anjos chamam mensageiros. Então são os malahim. Nunca eles têm asa, nem são objetos mágicos, nada disso. Eles pegam espada e lutam. Quando o judeu se envolve ali com a cultura grega, os gregos, eles gostam de seres míticos, mágicos, né? Então, eles transformaram aqueles protetores, e olha o que eu estou falando. Eles transformaram os protetores do templo, que são os querubins, os querubim, nos anjos que vocês conhecem hoje. Porque os querubins, os querubins, que não é anjo, não tem nada a ver de anjo, é os protetores do templo, que inclusive está na própria arca. Os querubim, eles são seres com imagem híbrida, geralmente tem rosto de homem, rosto de leão. O corpo de leão tem duas asas ou quatro asas, não importa a quantidade de asas, ou 6 ou 10, não importa. Tem as asas ali direitinho. Esses seres foram transportados para a cultura grega, que os judeus já moravam ali com o povo grego já, naquela cidade de influência grega. E os gregos, eles adoram o ser humano. Então, eles humanizaram esses seres protetores da Bíblia, o que protege o Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden não vai ter mais um animal feio. Parte de um bicho, parte de outro, com quatro cabeças, com asas, não. Vai ter agora um homem com duas asas e com a espada na mão.
Mas não é assim que a descrição bíblica fala. Essa é uma descrição grega, não bíblica. A Bíblia diz que ele viu um ser quadrado com 4 cabeças, com 4 asas, e dentro das asas saiu um negócio como se fosse uma mão, um braço só até, na verdade. E tem aquelas rodas ainda, que é cheio de olho. Não tem nada a ver com um homem bonito, loiro, com as asinhas e os querubins ser bebezinho da bundinha de fora, cabelo enroladinho com asinha. Isso é mentira, não tem na Bíblia. Isso é da cultura grega que foi agregada à cultura. Por que isso aconteceu? Porque os anjos, que é os ângelos grego, eles têm essa personalidade. O malar não tem, mas quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, o nome próximo que acharam para malar, para o mensageiro, foi ângelo. Ângelos, né? O anjo, os anjos. Então, a partir daí, os malahim se transformaram em anjo. E a tradição de lá para cá, já mexida com o grego, pegou também os querubins e os serafins e transformaram em ângelos também, nos anjos. Só que querubins e serafins não são anjos, não é malahim, não é mensageiro. Mensageiro são o que a gente chama de anjo, que é o que foi lá conversar com Jacó, o que foi conversar com Abraão, são homens em figura humana. Ali são os mensageiros que a gente chamaria hoje de anjo. É o que vai dar um recado para Maria, é o que vai dar recado para Eliseu ou para qualquer outro profeta. Esses são os anjos. Agora, o que ficou na mente nossa foi isso aqui, que não está correto. Não é bíblico isso. O anjo do Senhor. Aí vem esse homem fortão, marombado, que tomou muito suplemento na academia e ADE, e veio com essas duas asas bonitas, né, de garças, e vem com essa espada gigantesca, porque ele faz esgrima e ele mata todo mundo com essa espada. Isso não é bíblico. Os anjos na Bíblia são homens com rosto e trejeito humano e que Deus manda ver o que os homens estão fazendo e ele vai lá e relata para Deus. Ele sobe a escada e vai lá, sobe no mundo de Deus e dá o recado para Deus. É desse jeito que é descrito na Bíblia. Aí alguém pode falar assim, mas Adelmo, tudo bem, na Bíblia não fala assim, mas não é mais correto. Não, não é mais correto, não. Não é mais correto, tá tudo errado isso aí. Agora, eu não vou bulir nisso. Isso aí, os teólogos e a turma dos dogmas que resolvam. Isso não muda nada para mim. Os mensageiros de Deus, sendo homens ou não, é os mensageiros de Deus. Deus mandou. Acabou. Né? Agora, na Bíblia, não há nenhuma vazão para essas imagens que a gente bota como anjo. E nunca querubim, serafim foi anjo. Anjo é anjo, querubim é guardião protetor. Ó, pra você ver a falta de percepção. Ah, não, mas aí é uma hierarquia. Não, isso aí foi um dogma que se criou da hierarquia angelical por causa dos livros místico judaico. Né? Que tem o anjo que vê a face de Deus, o principal serafim. Os querubins que tá ali para proteger, que é bem fortão. Aí agora vem aquelas outras hierarquias que não é muito estranha, que é mais bonita, que é os arcanjos, que é o príncipe que comanda os exércitos dos anjos. Mas na Bíblia todos eles têm o mesmo posto, todos são masculinos, né? E os querubim e serafim não tem sexo não, não é masculino e feminino não. Um tem rosto de homem, mas eles não têm os atributos masculinos. Os anjos têm. Não existe a anja. Ah, é patriarcal. E daí? Qual é o problema seu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, para não misturar agora.
Adelmo, mas a tradição cristã foi aprimorando. Aí foi a tradição que colocou. Mas os anjos não têm essa característica. E querubins é anjo protetor. E não é anjo protetor, é na tradução que está dizendo. O querubim é o protetor, é um ser protetor. Aí sim é um ser místico, mágico. E o protetor no Velho Testamento pode ser até o rei. É por isso que esses animais podem ter o rosto do próprio rei. O rosto do rei, o corpo de leão, duas asas e com a cabeça de águia junto. E é um ser híbrido. Isso é um guardião protetor. Da onde tem isso? É porque você não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai entender que lá na entrada do santuário de Jerusalém, leia lá a Bíblia. Vai ter e lá dentro do Santo Santório, do Kadosh Kadoshim, ou Santo Santíssimo, não importa como você queira chamar, é desse jeito que tá lá, ó. Você vai ter dois querubins, duas estátuas gigantescas de querubins, e no meio dessas estátuas vai estar a arca, e em cima da arca ainda vem mais dois querubins, um virado para o outro. Entenderam? E na Bíblia fala como é os querubins. Os querubins que estavam dentro do templo de Jerusalém, sem ser o da visão de Ezequiel, a Bíblia diz como é. Diz que tem duas cabeças, é uma de leão e uma de homem. E tem o corpo de leão e tem asa. E durma com essa zoada. É assim que fala lá na Bíblia. Não me vem inventar, mas na teologia... Isso para mim é anátema. Não me importa o que a teologia disse. Eu me importo com o que a descrição bíblica diz. Agora, você não é obrigado a acreditar nisso, claro que você tem que seguir o seu dogma, você tem que ter sua fé. Agora, você ser idiota, ler o texto e não saber o que está lendo aí, pelo amor de Deus, aí não dá. Então, querubins é uma coisa, serafins é outra coisa. A finalidade dos serafins é outra. A finalidade dos serafins é evitar que Deus seja profanado, que o homem veja Deus. O serafim se descuidou e Isaías viu. Isaías quase morreu. O serafim foi lá e curou Isaías, que Isaías estava doente. Então é um ser da cura lá no fundo. Eles têm 6 asas. 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem o rosto de Deus. Cobre os pés de Deus, cobre o rosto de Deus e 2 eles voam. Ah, Delmo, mas na tradução, mas é mentira aquilo ali. Eu digo isso aí sem ter problema nenhum. Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que esse texto nunca disse que os serafins têm 6 asas, 2 cobrem o rosto deles mesmos, 2 eles voam e 2 cobrem os pés. É mentira. 2 asas cobrem o rosto de Deus, 2 cobrem os pés de Deus e 2 eles voam. Por quê? Porque Deus não pode ser profanado. Mas, Adelmo, por que você diz isso com a base? A base minha é a base de Isaías, aonde só lá que tem os serafins. E é só para aplicar naquele texto. Os serafins se descuidou e Isaías viu o rosto de Deus. Era para ser uma coisa linda do outro mundo, mas não foi. Ele viu o rosto de Deus e ele iria morrer. Os serafins teve que consertar o erro. Ele, meu Deus, eu vou morrer. Estou perdido. Aí o Serafins foi lá ligeiro no altar, pegou a brasa com a tenaz. Por quê? O que é que eu pego dessa leitura? Olha, eu quero que vocês entendam que é uma leitura de um Velho Testamento. É porque vocês lêem o Velho Testamento pensando no Novo Testamento e na igreja evangélica e católica. Então você está errado. O que o texto diz lá em Isaías é o seguinte. Primeiro, Isaías ficou transtornado porque perdeu o apoio político do rei Uzias, todo mundo sabe disso, e foi pedir apoio no templo. Isso tá batata para mim. Por quê? Porque quem estava comandando era o sacerdote. Eles foram lá, ele foi lá. Só que ele foi sem autorização, ele chegou de supetão. Né? Com a ousadia dele.
Quando Isaías entra no templo, o que é que Isaías diz que viu? Diz que viu quem? Deus. Ele viu Deus lá dentro. Que a glória de Deus estava lá e Deus estava sentado no trono lá. Sabe por que isso? Porque no templo de Jerusalém tinha assim o trono de Deus. Inclusive, se você for ler Daniel e os outros, você vai perceber que eles tiraram o trono de Deus e botou o da abominação, que era Zeus Olimpo. E sacrificaram lá dentro o porco para Deus. Por que você não sabe disso? Porque você é evangélico e o livro de Macabeus não está lá. O livro de Macabeus não é livro santo, não é nada, mas é um livro que continua a história. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não dormiu 400 anos em Malaquias e acordou com Jesus já grande. Tô dando a dica. Eu acho um probleminha esses livros não estar lá. Eu acho um problema. Ai, mas eles não são canônicos. E eu conheço se o livro não é canônico. Sabe por quê? Porque esses livros aí, ele está dando continuidade. Porque, gente, a coisa mais chata que existe na face da Terra, isso aí eu falo sem problema nenhum. Uma vez uma pessoa foi me perguntar, eu falei, não, comigo não, você pergunta a outro crente que reage errado dessa maneira. A mim você não pergunte. Ele perguntou bem assim, ô Ademo, vem cá, qual é o problema dos crentes? Os crentes acham que deu um sonífero, depois que de Malaquias entra no templo, o povo oferece o dízimo em Malaquias, depois dali dá um sonífero para o povo, e o povo dorme 400 anos e se congela. Ninguém fica velho, ninguém fica novo, ninguém morre, congela o tempo. Depois de 400 anos, com o tempo congelado ainda, Jesus já nasce. Agora, Jesus já nasce, já tem uma dinastia dos sacerdotes, já tem Herodes assumindo, porque casou com uma das mulheres do grupo dos sacerdotes, da dinastia Asmoneia. Já tem tudo isso rolando e ficou 400 anos parado. Claro que isso não existe, né, gente? Isso não existe. Aí vem aqueles irmãozinhos, não sei se é de boa vontade, eles não fazem de mal. Eu vou falar para algumas pessoas que os irmãos não fazem por maldade. Às vezes porque não sabem também. Aqui tem 4 folhas limpas, essas 4 folhas representam 400 anos que Deus ficou calado, sem profetizar. Mentira, isso não existe. As folhas ali foi na hora da impressão que ficou e todo dia acostumou fazer. Ali foi estratégia da imprensa bíblica, todo mundo sabe disso. Agora, Malaquias também não é o último, né? É Zacarias. Zacarias ali, depois de Zacarias, aí vai vir quem? É a dinastia Asmoneia. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu li o livro de Zacarias muito bem. E quando Jesus está falando que foi quando foi morto o Zacarias, é porque é Zacarias mesmo. Não está errado, não. Esse dia mesmo uma pessoa falou, o Adelmo, na hora do Novo Testamento, houve um erro ali no livro de Mateus, no livro que fala de Zacarias ali, do último profeta, do último que foi morto ali. Não, é Zacarias mesmo que foi. Porque Zacarias que é. Não é Malaquias naquela ordem, é nessa ordem de que colocou as coisas. Mas os livros, na outra ordem, termina em Zacarias mesmo. É Zacarias que volta de lá e dá ao sumo sacerdote Josué a autonomia que ele pode ser o que vai assumir no lugar de Zorobabel. A gente precisa entender isso. É porque a turma não quer ler direito. Paciência, eu não vou falar. Não quer ler, não quer ler. Né? Não vou forçar, mas é isso. O templo de Jerusalém, ele tem uma função que as igrejas não têm. Nem as sinagogas não têm. Só os templos de Jerusalém e os templos do Oriente Médio ali. Eles queimam crianças em sacrifício ao Deus. Ou eles matam os animais para pedir perdão. Na verdade não é perdão, vai pedir uma prorrogação de mais um ano de vida. Isso acontece lá. O templo de Jerusalém fazia isso.
Então, as igrejas e os templos das igrejas evangélicas e católicas não tem nada a ver com o templo. Agora, a estética que já apareceu. Pareceu uma época como a católica, cheia de imagens, sim, tinha. Não vem pra cá ninguém dizer que não tinha, falar mal só dos católicos. Tinha sim, no templo de Jerusalém. E quando volta a Babilônia, tira todas as imagens porque vê a ordem para jogar fora. Aí vem a narrativa de Josias. Quebra tudo e joga e fulmina. Que inclusive, na hora que você vê de Josias, diz que tinha o quê? Uma serpente que eles até faziam incenso para ela. Como é que tem uma serpente de bronze e alguns itens litúrgicos ali dentro que prestam incenso e a parede está cheia de cobre entalhada e não tinha imagem? Ah, pelo amor de Deus. Tinha sim. Depois que vem da Babilônia, não tem imagem nenhuma. Aí os católicos, sinto muito católico. Você pode também tirar o cavalinho da chuva. Não fique se apoiando em livro de salmos, nem também o crente evangélico no livro de salmos para desfazer disso, não. A verdade é que tinha sim, antes de ir para a Babilônia, e quando volta da Babilônia, que Ciro manda voltar, não pode ter, porque eles vêm de lá e lá não permite isso. Joga fora essa ruma de bagunça, e joga mesmo. Então sinto muito, também não vai ter no final. Entendeu? Só que os dois, evangélico e católico e a sinagoga, não fazem atividade como faz no templo. É porque vocês não sabem, os judeus até hoje matam os animais. Só é você abrir aí ritual do caparote. Eles matam a galinha, todo lá em Nova York, galinhas e mais galinhas eles matam e passam na cabeça o sangue. Até aguardando refazer o novo santuário. É porque você achou que dormiram 400 anos, com aquelas páginas brancas, e a vida tá rolando, e não tava percebendo nada. Agora, uma coisa interessante é que a Arca da Aliança já não estava no templo desde quando voltaram de Babilônia. E como é que eles fazem sacrifício? É por isso que Jesus disse que não tinha importância ter o templo ou não. Porque na verdade eles nem tinham mais a presença de Deus. Já que a presença de Deus é a arca, não tinha arca. Se Deus desse na tampa do propiciatório, e se não tinha o propiciatório nem a tampa? Olha, olha o negócio aí, fazer igual o Genaro. Olha o negócio aí. Se não tem a tampa e nem tem o propiciatório ali, porque a arca não está ali. A narrativa diz que a arca deram sumiço. Um diz que foi enterrado debaixo do monte do templo, que Jeremias tirou. Lá não diz que Jeremias tirou. Mas digamos que Jeremias tirou. Digamos que Jeremias tirou. Mas não tinha ali nada da arca mais. Ah, mas ela botou embaixo, fazendo um ritual em cima, o sangue caía por baixo. Isso aí é coisa mística, isso não existe. A gente sabe que não existe. Adelmo, o que é que isso muda na minha fé e na sua? Na minha não muda nada. Eu sei que eu tenho crido, por isso eu estou na igreja a vida toda. Eu não vou ser ateu. Eu não sou idiota de achar que o mundo foi feito por um acaso. Ah, porque foi assim, não. Claro que tem um Deus. Agora, essa é uma linguagem humana. A Bíblia é uma linguagem que foi permitida para ser escrita uma linguagem humana para que você entenda. É a experiência vivida, a vivência daquele povo com a divindade foi desse jeito, ele escreveu desse jeito. E é legal, eu gosto muito da escrita. Só que ali tem segredo, você tem que entender isso. Né? Então é isso aí. E os anjos não têm asa. Os anjos não são esses seres mágicos, os anjos são homens que sobem e descem a escada, e Deus vai e manda. Ele ó, vê o que o cara tá fazendo, eles vê e vai lá dar o relatório a Deus. Essa é a visão do Velho Testamento sobre Deus. Ah, eu não gosto, eu acho melhor ele ver um objeto mágico que cai ali, fumacê. Isso aí é grego, aristotélico, é uma coisa meio platônica, na verdade. Tá errado isso aí, vai da Bíblia. Eu vou falar um só sobre os anjos e outro só sobre o templo. E é isso aí, para quem me perguntou. Ajude sim a fazer o templo da sua igreja. Lá a nossa também vai entrar em reforma. Eu vou ajudar no que eu puder. Por quê? Porque é bonito, não é porque é mágico. É porque você precisa estar bem congregando com seus irmãos num lugar confortável, num lugar que ofereça uma aura de adoração a Deus. Você precisa de um lugar bonito, cheiroso, limpo, né? É isso aí.
Até a próxima, pessoal, né. Espero que tenha respondido a quem me perguntou aí. Não é fácil isso aí, mas é desse jeito, né. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Tchau.